pessoal. Bom, melhorou. Então, sejam aí todos bem-vindos aqui ao EAC, que nos cedeu essas instalações. Desde já agradecemos a colaboração prestada para que pudéssemos realizar esse nosso encontro a convite, da Agência Nacional de Águas e do Departamento de Águas e Energia Elétrica para discutirmos uma proposta aí de resolução para restrições de uso da água nas bacias PCJ. Para saudações iniciais, então eu passo a palavra ao presidente dos comitês PCJ, prefeito de Piracicaba, Dr. Gabriel Ferraro. Eu queria cumprimentar todos os presentes, cumprimentar o Moretti, Patrick aqui representando a Ana, a Leila representando a DAE, e agradecer a ambos os órgãos pelo convite para este debate, e espero que a gente possa ter uma boa participação no encaminhamento dessa questão da resolução que vai ser colocada aqui. Obrigado, prefeito. Na sequência, eu passo a palavra para a doutora Leila de Carvalho Gomes, nesse ato representando o superintendente do Departamento de Águas e Energia Elétrica, doutor Alceu Segamarque Júnior. Boa tarde a todos. Em nome do DAE, da Superintendência do DAE, agradecemos a presença de todos. Temos certeza que a tarde terá uma série de discussões bastante profícuas. Lembrando a todos que esse é o segundo passo, dado em conjunto por Ana e DAE em relação a esse período de estiagem. O primeiro foi uma resolução conjunta do início do ano, onde foi estabelecido que não seriam mais emitidas novas outorgas ou renovação de outorgas com ampliação de vazão. E agora, na sequência, a discussão será dessa resolução, que mesmo para quem é outorgado, são propostas algumas restrições. Passo então a palavra para o Patrick e vamos ao trabalho, que com certeza será intenso hoje à tarde. Obrigada. Patrick, aqui nesse ato, representando o diretor-presidente da Agência Nacional de Águas, doutor Vicente Andreu Guilherme. Patrick, obrigado. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui na bacia novamente. Em primeiro lugar, eu queria pedir desculpas pela ausência do nosso presidente, doutor Vicente. Ele gostaria de estar aqui a partir do início da reunião, mas infelizmente ele teve que ir a Foz do Iguaçu ontem à noite. Ele não pôde chegar, mas ele está vindo. Ele vai chegar aqui em Campinas às 2h30, deve chegar aqui a nossa reunião por volta... Aliás, 2h30 é agora, né? Então ele deve estar chegando daqui a pouco, umas 3 e pouco, ele vai chegar na reunião e vai participar até o final. Quero agradecer, em nome da Ana, ao IAC por ter disponibilizado esse espaço para a gente fazer reunião, à agência PCJ, que disponibilizou o apoio aí de infraestrutura para a gente realizar esse evento, aos comitês PCJ que tem nos apoiado, nessa discussão, na divulgação da reunião, das minutas de resolução e todo o apoio necessário. E dizer que essa reunião ela está inserida num contexto de uma discussão que começou lá atrás, em maio. Não sei se todos os senhores estavam presentes lá em meados de maio, dia 13, 14, 15. Nós tivemos aqui em Campinas e tivemos em Extrema, lá na parte a montante do sistema Cantareira. Naquele momento, nós viemos apresentar a situação do sistema Cantareira, a situação de estiagem severa que essa bacia está enfrentando e colocar como uma das alternativas, para esse momento, a possibilidade de se implementar restrições de uso para os usuários instalados na bacia. E depois daquela reunião, foi dado um prazo para os usuários encaminharem informações de dados, com relação aos seus usos. Esses dados foram utilizados e, a partir dessas informações e da experiência que a Ana e o PAE têm com esse assunto e outros locais, foi elaborado então, em função do agravamento da estiagem, esse período aí de maio até outubro,
né, confirmou que esse ano é o pior ano do histórico de medições de vazões afluentes ao sistema Cantareira. Então, em 84 anos que se mede vazão, nunca houve, né, um ano tão seco como esse. Então, é o pior do histórico até o momento. E se confirmou, então, essa situação. A seca se agravou ao longo dos meses de agosto, setembro e outubro. Então, em função do agravamento da estiagem, né, e dessa preparação e estudo, né, de alternativas para enfrentar esse problema, é que surgiu uma proposta de uma resolução de restrição de usos. Então, foi realizada uma reunião aqui em Campinas, dia 1º de outubro, outra em Extrema no dia 2, né, separando aí a bacia em jusante e montante. E nessa reunião nós apresentamos a proposta de resolução de restrição de usos, né. A ANA e o DAE têm competência legal para definir essas resoluções, né, a partir da sua experiência, do seu conhecimento. No entanto, é prática da ANA, em assuntos que afetem os usuários diretamente, dar oportunidade para os usuários se manifestarem com relação àquela proposta de regras. Isso é feito, por exemplo, no Nordeste. A gente está passando, né, por uma estiagem lá bem severa, já o 3º ano, e as regras de restrição que são impostas lá são discutidas com os usuários previamente. Então, seguindo nessa linha, né, decidiu-se por fazer uma discussão com os usuários. Então, foi sentido essa reunião de outubro, onde a gente apresentou a proposta de regras de restrição, houve uma discussão e foi dado um prazo, né, um prazo de 13 dias, até o dia 13 de outubro, para que os usuários encaminhassem, então, as suas sugestões de alteração, de complementação nessa proposta. Essas sugestões foram analisadas pela ANA em conjunto com o DAE. Nós vamos apresentar na sequência, né, um balanço dessas sugestões, dessas contribuições e os critérios que nós usamos para avaliá-las. E da análise dessas sugestões e também em função do agravamento, ainda mais porque a gente imaginava que outubro, presidente, seria um mês de chuvas, né? Seria um mês de retomada, porque se você olhar o histórico, o mês de outubro, setembro já começa um pouquinho, outubro você começa a ter uma recuperação de reservatórios à chegada das chuvas. E esse mês de outubro foi o pior mês do ano, né? A vazão afluente ao sistema Cantareira foi de 4, né, junto do segundo, né, foi menor inclusive do que fevereiro. Então foi o pior mês do ano todo. Outubro, que era para ser um mês de recuperação, foi o pior de todos desse ano, né? Então foi muito ruim para o sistema Cantareira. Agora em novembro já houve algumas chuvas, né, mas ainda não chegou a chuva que nós todos estamos esperando. Então, em função desse agravamento, né, nós preparamos então uma proposta de resolução de restrição de uso, incorporando as contribuições que foram encaminhadas e foram acatadas pela ANA e pelo DAE, e convidamos para essa reunião hoje, nessa linha de dar oportunidade para os usuários se manifestarem, né? Vocês receberam a minuta de resolução por correio, receberam por e-mail e também foi divulgado no site dos comitês, né? Isso foi no dia 3 de novembro, um tempo de quase 15 dias, né, para poder avaliar a minuta aqui de São Paulo. E a ideia hoje, então, é que a gente faça aqui, primeiro, uma apresentação por parte do DAE das estações de medição de vazão, das vistorias que foram realizadas nas estações. Porque quem estava na reunião passada lembra que esse foi um ponto muito questionado, né? A estação lá do Rio Jaguari, houve um questionamento com relação a precisão com que aquela estação estava medindo as vazões, e se ela é uma estação que vai ser usada para definir as restrições, é preciso que as vazões sejam muito bem medidas, não tenha dúvida, né? Então foi questionar essa estação, mas foram feitas vistorias das estações e o DAE então vai apresentar essas vistorias que foram realizadas. Na sequência, nós vamos fazer um balanço das contribuições, um balanço geral do que foi encaminhado, alguns números, e vamos entrar apresentando a proposta, a nova resolução, incorporando essas contribuições, né, a resolução de restrição de uso. E, após isso, vamos mostrar algumas simulações que também foram solicitadas na última reunião, né,
são simulações para avaliar como seria o comportamento, né, dos rios dessa bacia se as restrições já estivessem em vigor, né? Então vamos apresentar essas simulações ao final. E aí, nossa intenção é abrir ao final, sequência de apresentação do DAE e da ANA, abrir a palavra para os participantes, dando prioridade primeiro para os usuários de recursos hídricos da bacia. E hoje nós optamos por unir numa única reunião os usuários de saneamento, indústria, irrigação e outras finalidades. Quem estava na última reunião lembra que a gente tinha separado de manhã saneamento, de tarde indústria e irrigação. Dessa vez nós optamos por unir todos os usuários, porque uma dúvida ou um questionamento de um usuário pode esclarecer a vida de outro, né? E fazer discussão com todos de uma vez só. Então, ao final das apresentações, nós vamos abrir a palavra para os comentários, manifestações dos usuários. Ok? Então, vamos lá. Eu vou pedir então ao Moretti para começar.